Olá, aqui fala o professor Wilson Pedro Mendes Vieira, aula de abertura da disciplina Segurança no Trânsito, pertencente ao curso técnico em Segurança do Trabalho. Objetivos desta aula: apresentar o professor, apresentar o resumo do plano da disciplina, sensibilizar o aluno sobre a importância do estudo de trânsito e direção defensiva para preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Conteúdos desta aula: apresentação do professor, resumo do plano da disciplina, atividade diagnóstica, trânsito, introdução, conceito, tripé do trânsito e acidentes de trânsito. Direção defensiva, conceito, elementos da direção defensiva, condições adversas, métodos básicos de prevenção de acidentes. O professor Wilson Pedro Mendes Vieira, engenheiro elétrico, graduado pela Universidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro, licenciado para o magistério pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, engenheiro de operação, modalidade eletrônica, graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, PUC-RJ, e Educação Profissional integrada com a educação básica na modalidade EJA-IFMA. Experiência profissional: professor do IFMA por mais de 40 anos, hoje na condição de aposentado por esta instituição. Plano de ensino. A ementa deste plano de ensino aborda trânsito, acidentes de trânsito, Sistema Nacional de Trânsito, normas gerais de circulação e conduta, sinalização de trânsito, educação para o trânsito e direção defensiva. O objetivo geral: capacitar o aluno para desenvolver programas de conscientização capazes de promover a segurança do trabalhador no trânsito, fundamentado na legislação vigente e direção defensiva. Conteúdos da unidade 1. Trânsito, introdução e conceitos. Acidentes de trânsito, conceitos, causas, classificação e tipos. Sistema Nacional de Trânsito, introdução, conceito, objetivos básicos e composição. Conteúdos da unidade 2. Normas gerais de circulação e conduta, introdução e artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Sinalização de trânsito, introdução, definição, tipos de sinalização e tipos de placas.
Educação para o Trânsito. Introdução, artigos de 74 a 79 do CTB. Conteúdos da unidade 3. Direção defensiva. Introdução e conceitos. Elementos da direção defensiva. Método básico de prevenção de acidentes. Princípios básicos da direção defensiva. Condições adversas. Distâncias importantes entre dois veículos. Colisões. Aquaplanagem e os 10 mandamentos do motorista defensivo. Objetivos específicos. Unidade 1. Conceituar trânsito. Conceituar acidentes de trânsito. Identificar as suas causas. Classificação e tipos. Conhecer o Sistema Nacional de Trânsito. Unidade 2. Conhecer e aplicar as normas gerais de circulação e conduta. Conhecer e aplicar a sinalização de trânsito. Compreender a necessidade de cuidar de si e dos outros no trânsito. Unidade 3. Conceituar direção defensiva. Conhecer e aplicar os elementos da direção defensiva. Conhecer e aplicar os métodos básicos de prevenção de acidentes. Conhecer e aplicar os princípios básicos da direção defensiva. Conhecer as condições adversas. Conhecer as distâncias importantes entre dois veículos. Conhecer os tipos de colisões. Conhecer aquaplanagem. Conhecer e aplicar os 10 mandamentos do motorista defensivo. Adotaremos os seguintes procedimentos de ensino para facilitar o processo ensino-aprendizagem. Leitura e compreensão da apostila básica da disciplina. Visualização e estudo dos slides estáticos. Leitura e compreensão de textos complementares. Participação no fórum de discussão contidos nas unidades. Resolução das atividades avaliativas das unidades. Questionário online, atividade ensaio online e fórum avaliativo. Resolução das atividades avaliativas presenciais. Avaliação. Serão desenvolvidas as seguintes atividades avaliativas no ambiente virtual. Unidade 1. Questionário online. Unidade 2. Atividade ensaio online. Unidade 3. Fórum avaliativo. Recursos. Os recursos que serão utilizados são os seguintes: apostila básica da disciplina, textos complementares,
ambiente virtual de aprendizagem e suas ferramentas, notebook, projetor, caixa de som, quadro branco e pilô. Referências básicas e complementares. Este plano contém referências básicas e referências complementares. Nesta aula, citaremos apenas duas básicas e duas complementares. As outras devem ser consultadas no plano da disciplina postado no ambiente virtual. Referências básicas: Código de Trânsito Brasileiro, CTB, Lei 9.503, de 23 de nove de 1997. Direção defensiva, treinamento de motoristas, Senai, RJ, 1984. Referências complementares. Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, Manual do Agente Educacional de Trânsito da Coordenadoria de Educação, Rio de Janeiro, Detran RJ, 2004. Almeida Júnior, Eduardo Marques, Trânsito, Leis e Legislações, Transconnect, 2005. Atividade diagnóstica. Nesta aula de abertura, teremos uma atividade diagnóstica, tendo como objetivo identificar o conhecimento prévio sobre a segurança no trânsito. Desenvolvimento da atividade. Para a resolução desta atividade, os seguintes procedimentos devem ser adotados. Dividir a turma em grupos de no máximo 5 alunos. Leitura do texto, introdução ao estudo de trânsito e direção defensiva. Após a leitura do texto, os alunos deverão responder aos questionamentos disponibilizados pelo tutor. Trânsito. Introdução. O trânsito brasileiro tem as suas regras básicas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, CTB, instituído pela Lei 9.503, de 23 de nove de 1997. Conceito. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, logo no seu artigo 1º, parágrafo 1º, diz o seguinte: considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Tripé do trânsito. O trânsito está alicerçado em 3 diretrizes básicas: engenharia, educação e esforço legal, composto pela legislação, justiça e policiamento.
Acidente de trânsito. Conceito: acidente de trânsito é todo evento que envolva o veículo, a via, o homem e ou animais. E para caracterizar-se, é necessário a presença de dois desses fatores. Causas dos acidentes de trânsito. Existem três causas básicas de acidentes: o fator humano, responsável pela grande maioria dos acidentes de trânsito, portanto, poderiam ser evitados com mudanças comportamentais. Entre as principais causas estão negligência, que significa desatenção ou falta de cuidado ao realizar um ato; imprudência, de respeito à distância mínima entre veículos, ultrapassagem indevida, velocidade excessiva, dirigir sob efeito de álcool, falar ao celular, desrespeitar sinalização e outras. Imperícia, falta de técnica ou de conhecimento para realizar uma ação de forma segura e adequada. Fator infraestrutura e meio ambiente. E, por último, fator veículo. Classificação dos acidentes de trânsito quanto às consequências. Simples, sem vítimas ou com danos de pequena importância. Graves, com vítimas ou com danos de grande monta. Tipos de acidentes de trânsito, de acordo com as características da ocorrência, temos colisão, atropelamento, tombamento, capotamento. Direção defensiva. Conceito: direção defensiva é o conjunto de medidas e procedimentos utilizados para prevenir ou minimizar as consequências dos acidentes de trânsito. Elementos da direção defensiva. Conhecimento: implica o domínio das informações necessárias envolvendo as leis de trânsito, o veículo e equipamentos de transporte, as condições adversas que podem ser encontradas durante a condução. Atenção: implica que o condutor do veículo esteja atento e em permanente alerta. Previsão: a previsão implica que o condutor anteveja situações, preparando-se antecipadamente para agir caso estas venham a se consumar, de maneira que não seja tomado de surpresa. A habilidade é a destreza necessária para que um condutor treinado adquire para conduzir seu veículo corretamente. Ação é estar preparado para dirigir defensivamente, evitando acidentes, mortes e ferimentos.
Condições adversas são condições que, agregando fatores de risco, aumentam a possibilidade de acidentes e que a direção defensiva permite evitar ou reduzir. Condições adversas de tempo. Fatores relacionados às condições climáticas ou ambientais, como chuva, aquaplanagem, neblina, fumaça, granizo ou neve. Vias. Fatores relacionados às condições da via, como sinalização, conservação, drenagem, vegetação, defeitos ou erros de construção, planejamento do trajeto e da pista. Trânsito. Fatores relacionados a peculiaridades do trânsito, como congestionamento, aglomerações humanas, horários de grande movimento, tráfego de veículos pesados, ciclistas ou animais, comportamentos de outros condutores. Veículo. Fatores ligados à manutenção do veículo, especialmente dos itens diretamente ligados à segurança, tais como luzes, freios, pneus, suspensão, espelhos e extintores. Condutor. Fatores ligados ao estado físico e mental do condutor. Estes fatores incluem deficiências visuais ou físicas, uso de drogas ou medicamentos, estado de sono, estresse ou alteração emocional. Métodos básicos de prevenção de acidentes. Veja, preveja o perigo. Pense, descubra o que fazer. Haja a tempo da ocorrência do acidente. Frase para reflexão. Cuidado! Nunca dirija mais rápido do que o seu anjo protetor possa voar.